Olá, sou o Leandro Vilarinho e hoje eu e a Andressa vamos apresentar sobre o trabalho de linguagem de programação. A gente vai falar sobre a linguagem Swift. Olá. Então, basicamente, nesse trabalho nós vamos abordar sobre a descrição e história da linguagem Swift, a escritabilidade e leiturabilidade, os possíveis custos. No tópico 4 a gente vai falar do funcionamento da LP. No tópico 5 a gente vai mostrar um exemplo de aplicação da linguagem. Iniciando então na descrição e história da linguagem de programação Swift. Essa linguagem ela foi desenvolvida pela Apple inicialmente em 2010 por Chris, com a colaboração de alguns outros programadores da Apple, como o Doug Gregor, John McCall e Ted. Para o desenvolvimento da Swift, os programadores eles se inspiraram principalmente nas linguagens Objective-C. Essa linguagem ela também é da Apple. A linguagem Rust, Haskell, Ruby, Python, C# e Clo. O intuito era posteriormente substituir essa LP Objective-C no desenvolvimento de aplicativos para as plataformas de macOS, iOS, watchOS e tvOS. Eu trouxe aqui uma linha do tempo com, com alguns anos importantes da história da Swift, em cada versão, desde a versão 1.0 até a versão 5.6, que é a mais recente. E eu vou falar principalmente de alguns anos de destaque. O primeiro ano de destaque seria em 2014, onde foi a primeira versão do Swift, que é a 1.0. Ela foi divulgada em 2014, né, na Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple. Depois, outro, outro ano de destaque para outra versão de destaque foi a versão 2.2, que foi lançada em 2015. Essa versão atualizada ela é um marco onde essa linguagem se tornou open source, sob licença Apache, em 3 de dezembro de 2015, tanto para a plataforma da Apple quanto a Linux. Outro ano de destaque foi o lançamento da versão 5.0, onde foi criada uma ABI estável e compatibilidade com as versões anteriores. O último ponto importante, um ano de destaque, foi entre 2020 e 2021, que foi lançada uma versão com suporte para Linux e Windows simultaneamente. Continuando aqui para o próximo tópico, escritabilidade e leiturabilidade da linguagem Swift. Bom, um dos pontos positivos da linguagem Swift é a simplicidade. A sintaxe da Swift ela é muito simples, ela é muito clara, muito limpa, eficiente e concisa, e isso facilita a vida dos desenvolvedores, que constroem aplicativos com menos codificação, e das pessoas que aprendem ou ensinam outras que querem ingressar no mundo da programação.
Outro ponto positivo é a modernidade e flexibilidade. A linguagem Swift proporciona diferentes conceitos modernos, como type-safe e o conceito de optionals para tratar valores nulos. Sendo assim, ela não necessita do uso do ponto e vírgula ao final de cada linha. Isso fica a critério do programador. Além disso, ela é flexível também, trabalhando com diferentes funcionalidades como clauses, subscripts, generics e muitas outras. Outro ponto positivo na escritabilidade é que ela tem ótimo desempenho. A Swift é uma performance rápida e eficiente, ela responde em tempo real e pode ser aplicada junto a um código de Objective-C já existente. Desse modo, os aplicativos criados com a linguagem são rápidos e dinâmicos, que oferecem uma boa experiência aos usuários. De acordo com dados da própria Apple, a Swift pode ser até 2,6 vezes mais rápida que a Objective-C e até 8,4 vezes mais rápida que a linguagem Python. Outro ponto positivo é a criação da Swift Playground. Esse é um ambiente de desenvolvimento criado pela Apple. Ele foi anunciado juntamente com a linguagem. Nele é possível escrever códigos com resultados sendo exibidos também em tempo real. É uma boa maneira de testar blocos de códigos, funções, classes, entre outras coisas, sem a responsabilidade de um projeto completo. Agora, um ponto negativo é que ocorre a limitação de sistema. A linguagem Swift ela funciona somente no campo Apple. Os diferentes equipamentos da marca têm alto custo, principalmente aqui no Brasil. Então, se tornar um desenvolvedor iOS acaba necessitando de uma atenção em alguns investimentos. E mais um ponto negativo, que é a quantidade de dispositivos. O Android é o principal concorrente do iOS. Possui uma quantidade muito maior de dispositivos vendidos no Brasil. No entanto, os produtos da Apple são verdadeiros objetos de desejo das pessoas e, mesmo com um público menor, ele se mantém fiel e tende a aumentar, com mais gente querendo investir e adentrar no mundo da Apple. Nesse slide está mostrando alguns possíveis custos da linguagem de programação. É possível aprender a desenvolver aplicativos para as plataformas Apple gratuitamente sem se inscrever. Aí está mostrando tanto a versão gratuita quanto a paga. Na versão gratuita tem alguns pontos que estão disponíveis, como por exemplo, ferramentas de desenvolvedor Xcode, algumas versões betas do Xcode, testes no dispositivo, Apple Developer Forums e alguns relatos de erros com feedback do assistente. E para a versão paga está disponível todas as outras opções. E tá mais alguns tópicos que são disponíveis para a versão paga. Nesse aí não tem mais nenhum para a versão gratuita. E a versão paga custa $99. Ali, se você quiser criar alguns aplicativos para distribuição na Apple Store, no Apple Business Manager, é só participar do Apple Developers Program. A assinatura inclui alguns acessos à versão beta do sistema operacional, alguns recursos avançados de aplicativos e ferramentas necessárias para desenvolver, testar e distribuir aplicativos e extensões do Safari. É preciso ter mais de 18 anos e pessoas físicas ou sociedades unipessoais, e os aplicativos são indicados no nome de pessoal do desenvolvedor
custa ali $99 por ano da assinatura, e sua instituição educacional sem fins lucrativos ou órgão público pode se qualificar para uma isenção de taxa. Alguns funcionamentos ali da linguagem de programação. Existem algumas ferramentas interessantes para desenvolver de Swift, e a gente tem alguns exemplos, como o Xcode, que é a ideia oficial desenvolvida pela Apple para desenvolver Swift. Também existe o Appcode, da JetBrains, que é uma ideia meio alternativa, criada especificamente para desenvolvimento iOS, que suporta tanto Swift quanto o Objective-C, mas essa ideia tem um defeito, que ela é paga e só roda com OS X e outros editores que também podem ajudar a codificar como o Code Runner, que é outro que está aí na tela, ou o VS Code e o Atom. Com o lançamento da Swift, a Apple aprimorou o Xcode, adicionando uma parte de Playground, onde o programador pode facilmente testar seu código sem precisar fazer nenhum build ou compilar. Ele também, além de demonstrar o resultado imediatamente, mostra também gráficos sobre a performance do código. Nesse caso, também mais uma característica da linguagem é de poder ser interpretada. É possível sim desenvolver toda uma aplicação usando Playground e testar protótipos com a finalidade de melhorar a implementação durante a fase de desenvolvimento do projeto. Uma plataforma boa de aprender Swift de forma leve e divertida é baixando o aplicativo Swift Playgrounds. Foi desenvolvida pela Apple para iPad. Nessa plataforma, ensinando todos os conceitos de linguagem, literalmente brincando. Ali tem um exemplo de aplicação da linguagem de programação, como demonstração que é possível codar Swift no Windows. O programador Abdurrasol desenvolveu uma calculadora simples usando as ferramentas do Swift para Windows e recursos do Visual Studio 2019, sendo um dos responsáveis por levar Swift ao sistema operacional da Microsoft. E ali do lado esquerdo tem o exemplo da calculadora, que foi desenvolvida em Windows utilizando o Swift, e do lado direito tem o link do GitHub, onde está o código que foi desenvolvido essa calculadora. E aqui estão algumas referências que foram utilizadas. E é isso, obrigada.